Amém, irmãos? Na semana retrasada, o irmão Davi falou sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E na semana seguinte, eu dei um pouco de continuidade, falando bem resumidamente, sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje, para a gente dar uma fechada nesse assunto, né? Não, não como deveria, mas resumidamente, nós vamos estar falando dos dons espirituais. Se não der para terminar hoje, a gente vai terminar na semana que vem, se Deus quiser. Vai ser um pouco diferente. Eu vou começar com a introdução e depois o Davi vai entrar falando um pouquinho também. Então, como a gente vai vir aí num período que, se Deus quiser, a gente vai ficar aí um pouquinho de férias da EBT, por causa das festas de final de ano, né? Então, a gente pede aos irmãos aí um pouquinho de paciência, se de repente a gente passar um pouquinho do horário, em nome de Jesus. Mas creio que vai valer a pena, em nome de Jesus. Então, queridos, como eu estava falando, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho dos dons espirituais. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 8 ao 11. Ou melhor, vamos ler tudo, né? Do 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Querido, diversidade aqui é no sentido de distribuição, tá bom? E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de milagres, e a outra profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, nós vamos ver os propósitos dos dons espirituais. Os dons não são para etilizar o crente. O que seja, o dom não é para promover o crente. O outro propósito, os dons são para edificação de si mesmo e dos outros. E os dons espirituais é para edificar todo o corpo de Cristo. Tá? Nós vamos ver aqui algumas considerações dos dons espirituais. Vamos desenvolver esses propósitos. O que acontece quando nós não compreendemos o papel dos dons? O que acontece? O mau uso, queridos, dos dons pode trazer consequências gravíssimas para a igreja e também revelar o nível de espiritualidade da igreja. E a falta dessa compreensão do que são os dons é que tem dado margem, que tem surgido brigas, contendas entre os próprios crentes, aqueles que se dizem cristãos, mas também tem gerado escândalos para os que não são membros da igreja. Não é? Muitas das vezes não é o que a gente vê aí. Então, é muito importante nós compreendermos, termos essa visão do propósito dos dons, porque a não compreensão de verdades bíblicas, e isso não só aplica somente aos dons espirituais, mas a todas as verdades bíblicas, é que traz consequências gravíssimas. E isso, como eu já falei, não são só com os dons, mas abrange a todas as áreas da palavra de Deus. Lá em João 8:32, disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A falta de conhecimento, queridos, ela traz a falta da compreensão verdadeira.
ela traz eficácia em entender verdadeiramente. Então, isso traz o quê? Prejuízos e consequências irreparáveis para a igreja. A falta dessa compreensão, a falta do conhecimento, um conhecimento eficaz na palavra, ela traz prejuízos imensos, divisões. Então, traz críticas. O que acontece? O mundo critica os cristãos, os pentecostais. Por quê? Não compreendem bem o papel dos dons e de muitos outros assuntos relacionados à fé cristã. Então, por não compreender, por não ter um conhecimento eficaz, isso acaba trazendo prejuízo para a igreja. Precisamos compreender as utilidades dos dons. Para que servem os dons? Para que servem os dons? Para que serve? Os dons, nós vamos ver aqui, lá em Oséias 6:3, diz assim, minha Bíblia está falando tudo pequenininho. Eu lembro assim, para mim, eu não consigo. Oséias, quem puder achar e quiser ler, pode ler primeiro. Oséias 6:3. Oséias 6:3. Quem achou, pode ler. Fica à vontade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Isso aí. Conhecer e prosseguir em conhecer. Agora lê para mim também, irmã Cláudia, 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então, aqui está falando de um conhecimento, crescer no conhecimento. Não é qualquer conhecimento, é o conhecimento de Cristo. Tá? Essa graça aqui, crescer na graça e no conhecimento, essa graça aqui fala de uma graça que simboliza o prazer, a alegria. Né? O maior deleite da igreja deveria ser de aprender a palavra de Deus. De aprender a palavra de Deus. A gente tem que ter alegria. Né? Então, esse conhecimento aqui, crescer no conhecimento, é um conhecimento de Jesus, um conhecimento mais profundo. Não é um conhecimento raso, mas sim um conhecimento mais profundo das Escrituras, que assim vai nos levar a ter um conhecimento mais profundo de Deus. Lá em Salmos 1:2, diz assim, Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, Deus nos chama a mergulhar em águas profundas. Às vezes ficamos com tantas expectativas, querendo que aconteça algo, que algo mude. Queremos, às vezes, pensamos que se mudarmos de lugar, se mudarmos de casa, se mudarmos até mesmo de congregação, é o que nós precisamos, mas sabe o que nós mais precisamos, queridos? É sermos firmes e constantes naquilo que é essencial. Naquilo que é essencial. Se nós queremos ser usados por Deus, mas não lemos a Bíblia, para o cristão, a leitura da Bíblia é essencial, irmãos. É algo básico, mas é essencial. E nós não nos esforçamos, a leitura da Bíblia e a oração, a comunhão com Deus diária, são coisas essenciais para a nossa comunhão com o Pai. São essenciais. Então, se nós queremos ser usados por Deus, o que nós precisamos não é, de repente, de uma mudança física de lugar, não, mas é uma mudança de postura, de conduta, e de buscar mais a Deus e deixarmos de ser, para sermos usados por Deus. Eu ouvi um pastor falando que Deus não usa preguiçoso, espiritualmente falando. O Espírito Santo, ele vai nos lembrar aquilo que a gente já leu, meditou, ouviu da palavra de Deus. Não vai cair assim, em toque de mágica, não. O Espírito Santo não faz mágica, o Espírito Santo é uma pessoa.
O Espírito Santo é Deus, ele nos lembra aquilo que nós já lemos, tá? E Deus não vai usar preguiçoso, tá? A preguiça é pecado. E isso espiritualmente também falando, né? Lá em João 16, 13, não, João 16, 13. João 16, 13, diz assim a palavra do Senhor. João 16, 13. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que há de vir. Então, aqui o Espírito Santo está falando de quem? Está falando de Jesus. Jesus aqui, toda a revelação foi feita através de Jesus. Tudo que Deus tinha que revelar, ele já revelou através do Filho. O Espírito Santo vem para revelar ao crente a revelação que Jesus já deu. Já deu. A gente tem que ter a palavra de Deus e só há crescimento através da mesma, com a sua graça. Tem um ditado que diz assim: saber é poder. Queridos, mas não no sentido arrogante, mas quando nós sabemos, menos chance temos de sermos influenciados pela massa. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, menos chance temos de sermos enganados pelos falsos profetas. Menos chance temos de sermos enganados com versículos da Bíblia fora do contexto, sabe? Então, quando nós sabemos mais um pouco da palavra de Deus, nós temos a capacidade de discernir. E esse conhecimento de Deus, queridos, é uma busca diária. E é uma busca que a gente não pode cansar. Assim como a gente trabalha todo dia para ganhar dinheiro, para se sustentar aqui na Terra, nós que queremos ter uma vida na eternidade com Cristo, nós temos que buscar o conhecimento de todos os dias. Não devemos nos cansar, mas prosseguir, avançar, como diz lá em Oséias 6:3. Queridos, a falta de compreensão dos dons leva na gente a não entender o que Deus quer nos dar e o que Deus quer fazer através das nossas vidas. A falta de compreensão dos dons leva a briga, a problemas, a frustrações. Aí acaba que a gente começa a culpar as pessoas, a culpar a igreja, a culpar o pastor, a culpar os irmãos. Por quê? Porque não temos a verdadeira compreensão dos dons espirituais. É isso que causa. E como esses dons se manifestam? Outra pergunta, como esses dons se manifestam? Nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios 12, do 1 a 11. Como os dons se manifestam? Os dons se manifestam de várias maneiras. E os dons, queridos, eles são presentes de Deus. O dom não é para o merecimento, e sim o Espírito Santo dá para quem ele quer. Não é porque somos melhores, mas sim é de graça e pela graça. É favor de Deus. Os dons é a manifestação, é manifestado como presente. Por isso são chamados dons, porque são presentes de Deus. Quem dá é o Espírito Santo. No versículo 5 diz assim: e há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui também a gente fala dons e ministérios. O que quer dizer ministério aqui? Quer dizer se referir a serviço. Não se refere a cargo, porque às vezes tem pessoas que têm cargo, mas não têm o dom de ministério, o dom de servir, porque é isso que é o ministério, o dom de servir. Prestar serviço a Deus e à igreja. Mas a maioria quer cargo, ministério para ser servido. Tem o cargo, mas não tem o dom. Quem tem o dom de ministério é aquele que serve aos santos e à igreja. Deus não dá ministério para ninguém aparecer, para ninguém se projetar. Deus dá ministério para servir.
E o outro propósito dos dons espirituais é para edificação, é para o que é útil. É para o que é útil. Versículo 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, os dons são para edificação, queridos. E se alguém diz que tem o dom de revelação, tem o dom de profecia, mas o que fala é para causar divisão, o que fala é fora a palavra de Deus, queridos, cuidado, isso não é de Deus, porque os dons de Deus são para edificação. Se não edifica, se traz confusão, sai fora, não vem da parte de Deus, tá? O propósito dos dons e ministérios, para que Deus concede os dons? Para aperfeiçoar a igreja, tá? Não é para promover placa de ministério A e B, mas sim para promover o corpo de Cristo, tá? Quem tem que levar o nome é o Senhor, pois é Ele quem opera, Pai, Filho e Espírito Santo. O que são os dons? Os dons é a capacitação de Deus para igrejas, para a igreja. Os dons são para capacitar a igreja e para a igreja fazer o quê? Glorificar a Deus. Tudo é para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Queridos, o Espírito Santo é a fonte dos dons, pois quem distribui os dons é o Espírito Santo. É Ele que dá, é Ele que opera, é Ele que manifesta, é Ele que dá o resultado, é Ele que faz acontecer, é Ele que faz acontecer. Lá em 1 Coríntios 12, 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, de nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, o caminho mais excelente aqui que Paulo fala, a conduta mais excelente é o amor. A conduta melhor é o amor. A profecia sem amor não adianta. Falar em línguas sem amor não adianta. A base de tudo é o amor de Deus, é o amor ágape. Tudo tem que ser alicerçado no amor. Todos os dons têm que ser firmados no amor. Fala aí, Davi. Graças e paz, boa noite a todos. Vamos dar sequência no que a Fabiana está falando, né? Hoje, se Deus quiser, nós vamos falar sobre 2 pontos principais, que vamos ver que os dons espirituais são para os dias de hoje e também vamos dividi-los em categorias. Se assim o Senhor permitir, futuramente podemos estudar individualmente cada um deles, né? Pois é um assunto muito extenso para falar individualmente hoje, né? Então, quem puder abrir comigo em 1 Coríntios 13, versículo 8 a 13, vamos ver sobre os dons espirituais serem para os dias de hoje, tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 13, diz assim: o amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem,
acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face agora, face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. É, alguns irmãos acreditam que os dons espirituais cessaram, por isso eles são comumente chamados de cessacionistas, né, que vem justamente da palavra cessar. Então eles acreditam que os dons cessaram, por isso cessacionistas. E vamos analisar esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 13, que muitas vezes é usado por quem defende o cessacionismo, dizendo que os dons espirituais não valem mais para a igreja hoje. Então, lendo o texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vem falando dos dons espirituais no capítulo 12 de Coríntios, por exemplo, ele volta a falar no capítulo 14, e no texto que nós lemos, é como se Paulo tivesse aberto um parêntese nesse assunto dos dons espirituais para dar um destaque ao amor, mas não para dizer que é uma substituição dos dons. Ele quer dizer que todas as manifestações dos dons sem o amor são incompletas, mas não está dizendo que simplesmente andar em amor substitui a necessidade dos dons, entende? Mas uma combinação de ambos. Por exemplo, versículo 8, 1 Coríntios 13, versículo 8, ele fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Então ele fala que vai ser aniquilado, vai cessar e vai desaparecer. Nesse texto, ele está falando claramente que um dia os dons irão cessar. Ninguém está duvidando disso. E o questionamento que nós devemos nos fazer sobre o texto é: irão cessar quando? Será que realmente é nos nossos dias, como alguns irmãos acreditam? No verso 9 ele fala: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, tanto a profecia quanto o conhecimento é algo em parte. Aí o verso 10 ele fala: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Percebe que ele não está dizendo que apenas os dons irão cessar, mas que o conhecimento também irá cessar? Então, se vamos acreditar que o texto está dizendo que os dons vão cessar, ou já cessaram, precisamos acreditar também que o conhecimento também cessou. Você me entende? Mas os nossos irmãos em Cristo, que são cessacionistas, acreditam que os dons espirituais não são para hoje, mas o conhecimento ainda é. E isso é incoerente no texto. Então, precisamos definir se língua, profecia e conhecimento já cessaram ou se nenhum dos três cessaram. O que não podemos fazer é selecionar dois deles e dizer que um apenas não cessou, sendo que o texto está falando dos três em conjunto, né? Aí surge a questão: então, se não cessou ainda hoje, quando irá cessar? Porque o texto fala claramente que irá cessar. O próprio versículo 10 vai responder isso aí. Ele fala que, versículo 10, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. A pergunta é: o que é perfeito? Já veio? Alguns dizem que o que é perfeito é a Bíblia, outros dizem que é uma suposta maturidade que a igreja teria alcançado, não é isso? Mas vamos combinar, né? A igreja primitiva da era apostólica, no tocante à maturidade, parece estar bem melhor fundamentada que nós. Tanto é que nós, da igreja atual, usamos nossos irmãos da época apostólica como um modelo para nós, e não o contrário, né? Então, não podemos pensar que quando o que é perfeito vier, é o fechamento do cânon bíblico, então não precisa mais de dons espirituais porque agora temos a Bíblia, ou que agora a igreja está madura, então a igreja está, vamos dizer assim, atingindo um estado mais perfeito, então já chegou, então os dons irão cessar. Isso não é o que o texto está dizendo. Então, os dons irão cessar? Sim, mas já chegou a época deles cessarem? Não. Afinal, aquilo que é perfeito ainda não foi alcançado. Não podemos ser incoerentes no texto, entende? Então,
não podemos tentar aplicar no texto algo que não está ali. Talvez para justificar uma ausência dos dons. Mas devemos buscar os dons espirituais, não tentar justificar a ausência deles. Porque é fácil demais nós tentarmos fazer uma exegese, que na teologia nós chamamos que é quando você não extrai do texto, mas você coloca no texto aquilo que você quer. Então, para justificar a ausência dos dons espirituais na igreja, é mais fácil nós acreditarmos que eles cessaram do que de fato buscar eles. Mas o certo, o correto é nós queremos buscar os dons espirituais, pois eles são sim, para os dias de hoje, podemos ter acesso a eles conforme a vontade do Espírito Santo. Amém? E o segundo ponto que eu queria abordar é que os dons espirituais, eles podem ser separados em categorias. Então, quem pode abrir comigo em 1 Coríntios 12? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 8 até o 10. Diz assim, 1 Coríntios 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou conhecimento. Verso 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Ele faz uma lista aqui, né? E essa lista que é feita, ela pode ser separada em categorias que seriam elas dons de revelação, que seria a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, dons de comunicação, que é a palavra, aliás, que é a profecia, línguas, interpretação, e dons da manifestação do poder de Deus, que é milagres, curas e fé. Quando nós observamos esses dons, eles têm uma certa semelhança entre si. Por isso, nós os separamos em categorias, mas a Bíblia não vai dizer que há essa separação em categorias, né? Nós separamos apenas de forma didática para uma melhor compreensão. Então, vamos lá. Pincelando aqui as categorias. Primeira delas, os dons de revelação. São aqueles que têm o propósito de revelar algo. Tanto sabedoria, conhecimento ou discernimento de algo. Por exemplo, tem a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria. Ele usa o termo palavra, que quer dizer que Deus pode transmitir um conhecimento ou uma sabedoria. Por exemplo, o primeiro dom que eu quero citar, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é basicamente a capacidade que o Senhor nos dá naquele momento de chegar ao nosso conhecimento algo que nós não sabíamos. Vamos explicar assim, né? Por exemplo, quando nós vemos lá em Atos, Pedro, Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira, eles vendem um terreno e mentem para Pedro. Chega ao conhecimento de Pedro, de um modo sobrenatural, que aquilo que eles fizeram era mentira. Que eles estavam tentando enganar, dizendo que vendeu todo o terreno, que deu todo o dinheiro, sendo que não tinha dado todo o dinheiro. Mas como que chegou esse conhecimento à mente de Pedro? Através do Espírito. Entende? Nós não podemos... A palavra fala que nem todo mundo vai operar todos os dons. Paulo fala isso. Ele pergunta, falam todos em línguas? Profetizam todos? A resposta implícita é não. Então, nem todo mundo vai mover em tudo. Então, a palavra do conhecimento não pode ser nós pensarmos que, olha, essa pessoa tem muito conhecimento bíblico, então ela tem a palavra do conhecimento. Não é isso. Porque, meus irmãos, qualquer um que for exposto a muita informação, essa pessoa vai ter muito conhecimento sobre qualquer assunto. Então, você pode ser um ateu. Se o ateu ele se expor a muita informação sobre Bíblia, sobre teologia, logo ele vai ter muito conhecimento sobre o assunto, podendo até pregar. Entende?
Então, palavra do conhecimento não é simplesmente você ter um conhecimento. Não. É algo sobrenatural, é algo mais espiritual. É quando o Senhor nos mostra algo que chega ao nosso conhecimento, como o exemplo de Pedro, Ananias e Safira. Aí temos, por exemplo, a palavra da sabedoria, que está mais ligada a um diagnóstico do que pode acontecer ou do que nós podemos fazer. Por exemplo, quando nós vamos para Atos, nós vemos um camarada chamado Ágabo, que ele previu uma grande fome. E a partir dessa previsão, ele pôde instruir os irmãos ao que deveria fazer. Entende? É como se eu desse dado aquilo ali para ele naquele momento. Quer ver um exemplo da palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento? Geralmente, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, eles agem em conjunto. Geralmente, nós usamos no Novo Testamento, mas podemos pegar, por exemplo, um exemplo do Antigo Testamento, que é José. Quando José vai interpretar os sonhos do faraó, primeiro vem a palavra de conhecimento para ele, no nosso exemplo, né, que é entender o sonho do faraó, e em seguida vem a palavra de sabedoria, que é tudo que o faraó deveria fazer nos próximos 7 anos. 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Entende? Então, a palavra do conhecimento é como se fosse um diagnóstico e a palavra da sabedoria é como se fosse o remédio. Quando você vai no médico, por exemplo, ele fala assim, olha só, você está com câncer, por exemplo. É um diagnóstico. Ele está dizendo, te informando o que você tem. Aí ele vai lá e segue. Então você vai tomar tal remédio, fazer tal tratamento, fazer isso, 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 isso. É mais ou menos assim. Vamos citar um exemplo hipotético aqui. Se alguém chegar e o Senhor mostrar que um casal caiu em fornicação, por exemplo, um casal jovem que não é casado, caiu em fornicação. O Senhor ele pode mostrar para a pessoa, através da palavra do conhecimento, que aquilo aconteceu, mesmo que não tenha contado para ninguém, que seria o diagnóstico, e em seguida a palavra da sabedoria, ou seja, dado isso, você faz tal, tal e tal coisa, entende? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Tem também um dom de discernimento de espíritos, que também é algo voltado à revelação. Por quê? Que é algo que você não está vendo naturalmente. O discernimento de espírito você não vê naturalmente falando. Você não consegue olhar para uma pessoa que está pregando, por exemplo, e no natural discernir quem é que está falando ali. É algo sobrenatural que o Senhor revela para quem Ele quer, na hora em que Ele quer. Então, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Aqui eu tive que correr um pouco para explicar esses três, mas se Deus quiser, nós teremos uma outra oportunidade para falar um pouco melhor, com mais calma. A segunda categoria, dons de comunicação. Dons de comunicação são aqueles que envolvem a transmissão da mensagem de Deus, seja por fala direta ou por interpretação. Eles são usados, como todos os dons, para edificar e também para consolar, exortar a igreja, enfim. Um dom de comunicação, a profecia, que é a capacidade de falar a palavra de Deus com autoridade para edificação, para exortação, para consolo da igreja. Não se trata de predição de eventos futuros, como nós acabamos pensando muito isso, né? Mas de falar da parte de Deus em tempo presente, conforme o Espírito Santo direciona. Temos também as línguas. O dom de línguas é a habilidade de falar em um outro idioma. Geralmente, uma língua geralmente não é falada na igreja sem que tenha interpretação, né? Esse dom ele pode ser usado para edificação pessoal e, quando interpretado, para edificação na igreja. Inclusive, assim como a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento geralmente estão em conjunto, o dom de línguas, o dom de interpretação também agem em conjunto. De modo que Paulo vai falar que a língua ela é inferior à profecia, mas língua com interpretação edifica, como se a profecia fosse uma nota de 100 e língua de 50, a interpretação 250.
Assim, a língua separada, ela é inferior à profecia. Mas a língua com interpretação pode se assemelhar. Isso está escrito, nós podemos também depois falar com mais calma sobre isso. Então, dons de comunicação, profecia, línguas e interpretação de línguas. E por último, última categoria que eu queria citar são os dons de manifestação do poder de Deus. São aqueles que envolvem a demonstração sobrenatural em ação, como cura, milagre, fé. Um exemplo, o dom da fé é diferente do dom de Efésios 2. Quando nós vamos para Efésios 2, capítulo 8, fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquele dom ali de Efésios é uma coisa. Esse dom espiritual aqui é uma outra coisa. É como se ele fosse algo que viesse na hora, sua fé, ela aumenta e faz aquilo que tem de fazer. Entende? É algo mais sobrenatural. Podemos falar isso com mais calma futuramente. A palavra fala, por exemplo, Jesus vai falar que a fé é semelhante a um grão de mostarda. Ou seja, você planta aquela fé ali, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Conforme você vai tratando, a semente vai crescendo. Mas o dom da fé é como se fosse assim, tem algumas situações na nossa vida que exige uma fé muito maior do que a gente tem. Você está me entendendo? Então, o Senhor, por presente dele, por graça, ele dá esse dom de que modo naquele momento a fé vai lá em cima, você faz algo que tem de fazer e depois volta ao nível normal do crescimento lá do grão de mostarda. Tá me entendendo? Dom da fé. Dom de cura. Há uma diferença entre dom de cura e dom de milagre. Cura é a capacidade dada pelo Espírito Santo de restaurar fisicamente alguém com doença ou enfermidade, né? E não creio não precisar explicar muito sobre o dom de cura agora. Podemos falar ele com mais calma depois, né? Mas para a gente conseguir diferenciar a cura de milagre, de operação de milagres e maravilhas, é só nós vemos tudo que não é cura, logo é milagre. Por exemplo, água se transformando em vinho. É cura? Não, então é operação de milagre. Quando Paulo ele ora, um camarada ficar cego ou mudo, aquilo ali é cura? Não. Então é operação de milagres. Nós vemos isso na Bíblia ao longo de Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando o apóstolo Paulo foi picado por uma serpente e o veneno da serpente não deu dano ao apóstolo Paulo. É a operação de maravilhas, né? Não se caracteriza na cura, mas na operação de maravilhas, né? Então, há essa diferença e ambos são dons espirituais voltados à manifestação do poder de Deus. De modo que você olha e diz: foi o Senhor que fez aquilo ali. Claramente, foi o Senhor que fez aquilo ali. Manifesta o poder de Deus através desses dons. O nome do Senhor é glorificado. Então, dons da manifestação do poder de Deus: fé, cura e milagres. Tá? Tem essa separação, porque como nós vimos, eles são muito semelhantes entre si, os dons de comunicação, os dons de revelação e os dons da manifestação do poder de Deus são muito semelhantes entre si, né? Mas todos eles, como a irmã Fabiana falou, são usados para edificação da igreja, não para nós aparecermos ou queremos nos promover, pelo contrário, mas para promover o reino de Deus, para promover a igreja. E geralmente, como eu estava finalizando, os dons, eles geralmente são usados no dia a dia, tá? Ele pode ser usado no culto público, claro, até porque o Senhor, ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. Mas quando nós vemos em Atos, por exemplo, a grande maioria deles, se não todos, foram usados no dia a dia, em evangelismo ou em qualquer outra ocasião assim, tá? Então, essas são as separações dos dons em categorias. Se Deus quiser, numa próxima
oportunidade, vamos falar com mais calma sobre cada um deles, de como que nós podemos entender eles e aplicar do modo correto nas nossas vidas. Amém? Amém, Davi. Muito obrigada, meu irmão. Deus te abençoe poderosamente, você e sua casa, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos. Senhor, nesta hora, viemos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha derramar, ó Pai. Venha derramar sobre a tua igreja, Senhor, os teus dons, Senhor. Porque os dons não são só para os pastores, só para os evangelistas, não, Pai. Os dons são para a tua igreja, para o teu corpo, o corpo de Cristo, para todo aquele que nele crê, Senhor, e depende de ti, Pai. E os dons não são por méritos, não é por eloquência, nada disso, Senhor. É o Senhor que dá. E a tua palavra manda a gente buscar, a gente pedir, Pai. Então, Senhor, derrama os teus dons sobre a tua igreja, para que a tua igreja possa fazer a tua obra com excelência, para que o teu nome possa ser glorificado, para que possamos edificarmos uns aos outros, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama, Senhor, derrama, batiza a tua igreja com o teu Espírito Santo, Pai. Gera em nós o teu fruto, Deus, e derrama os teus dons, nos capacitando para louvor e glória do teu nome, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toma cada irmão que está aqui nessa aula, toma cada família representada, Pai, que o Senhor venha vir com o teu renovo, com a tua graça, com o teu despertar, com o teu avivar, ó Deus, que o Senhor venha jogar por terra toda a artimanha do maligno, toda a tentativa do inimigo contra nossas almas, Senhor, que nós possamos resistir às tentações com a força do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a noite de sono, renova as forças dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.